Shri Krishnamurti combinou a gente ler o capítulo 10, os principais versos, que não são apenas principais do capítulo 10, mas também são principais de todo o Bhagavad Gita, Hare Krishna, que são chamados de Chaturshloki, ou os 4 versos principais de todo o Bhagavad Gita. Então nós vamos fazer isso, vamos ler esses versos e falar sobre esse tema hoje, que é quarta, amanhã, quinta e sexta. Nos 3 dias nós vamos tratar desse mesmo tema. E eu acho que nesses 2 primeiros dias nós vamos apenas falar e na sexta-feira eu vou projetar, se eu conseguir até lá fazer. Vou projetar um resumo de tudo que falamos nesses 2 primeiros dias, dando a conclusão desse pequeno estudo, apenas uma olhadinha, uma mirada assim para esses versos, com um olhar mais atencioso, uma vez que são os 4 versos falados pelo próprio Krishna e tem uma importância especial e causa uma emoção diferente em Arjuna. Depois desses versos, Arjuna solta a língua, começa a apreciar Krishna e a falar de uma maneira assim, cheia de entusiasmo. Nós podemos até ver, para lembrar vocês. E ele fica muito entusiasmado mesmo. E essa postura de Arjuna é a postura que nós podemos ter, porque as realizações de Arjuna, embora ele fosse uma alma liberada e tivesse a relação eterna estabelecida com Krishna, seja um associado eterno de Krishna, a posição de Arjuna no Bhagavad Gita é uma posição que nós podemos admirar, podemos nos espelhar e podemos seguir, porque as realizações de Arjuna são possíveis para nós, pessoas comuns. O que precisamos, naturalmente, é adotar a disciplina adequada. Não é uma questão de imitação, evidentemente. Precisamos seguir, porque o Bhagavad Gita tem este objetivo de trazer um conhecimento transformador, um conhecimento capaz de nos tirar de nossa condição de zona de conforto para uma condição de autorrealização espiritual. Então, o Bhagavad Gita tem esse propósito. Não foi à toa que Krishna conduziu a quadriga de Arjuna. Você já tem experiência com o Bhagavad Gita? Você? Tem? Já leu, assim, já frequenta? Começando agora. É? Estou perguntando porque eu não lembro de vocês, assim, eu acho que eu não conhecia vocês, é a primeira vez. Então, eu estou querendo entender o que vocês já conhecem do assunto, tá? Bom, então, o Bhagavad Gita, no começo da batalha de Kurukshetra, que é uma batalha que ocorreu entre uma família dividida em 2, os homens dessa família foram denominados de Kauravas e Pandavas, embora eles fossem todos Kauravas, mas eles foram assim chamados por discriminação por parte de Dhritarashtra. O que era normal e carinhoso ser chamado de Pandava se tornou uma atitude hostil e de discriminação por parte de Dhritarashtra, porque ele queria, chamando de Pandava, eliminar ou excluir os 5 irmãos da família e dizer que eles não tinham direito de herdar o trono. Então, essa era a ideia. Por isso, a denominação de Pandava, embora para eles fosse um orgulho, eles são chamados de Arjuna Pandava, Yudhishthira Pandava,
Bhimasena Pandava, Sahadeva Pandava, Nakula Pandava, todos eles são Pandavas. E eles tinham isso com muito orgulho, mas de repente eles são discriminados. E essa discriminação é estabelecida no primeiro verso do Bhagavad Gita, já no primeiro verso. Então, quando eles estão na batalha de Kurukshetra, e Krishna é o condutor da quadriga, Krishna decide levar a quadriga. Arjuna pede. Na verdade, Arjuna pede a Krishna que leve a quadriga até o meio dos exércitos, para que ele possa ver quem é que estava querendo lutar. Então, Krishna leva a quadriga. Só que Krishna, que não é bobo nem nada, né, assim, fez de uma maneira a criar em Arjuna uma sensação especial. Krishna poderia ter conduzido a quadriga para o lado dos soldados anônimos, mais comuns, os que nos exércitos aqui são chamados. Tem matrícula 321, outro, matrícula 500 e não sei quantos. Mas Krishna conduziu a quadriga bem para frente de Bhishmadeva, que era o grande general e que era o avô daqueles guerreiros. Então ele conduziu a quadriga para ali, para frente, perto do general Bhishmadeva, que era o primeiro general, estavam outros generais. Drona, que era o mestre de Arjuna, e estavam várias pessoas sumamente importantes. Então, quando Arjuna vê aquelas pessoas, aí ele estremece um pouco. Não foi por temor, por fraqueza. De acordo com Prabhupada, no primeiro significado do Bhagavad Gita, no significado ao verso 1 do capítulo 1, Prabhupada disse que não foi porque ele fosse fraco. Ele estava totalmente capacitado para lutar. Ele tinha feito todos os cursos de artes militares, inclusive tinha feito o curso fora também. Quando eu digo fora, estou dizendo fora do planeta. Né? Assim, ele tinha ido lá para o planeta de Indra para fazer curso de pós-graduação. Então ele não foi somente para São Paulo, Brasília, assim, para os lugares mais culturais em determinadas áreas, e também não foram para os Estados Unidos, para a Alemanha, assim. Arjuna foi para Indraloka. Porque Indra era o pai dele, o pai biológico. Ele era adotivo, mas ele tinha o pai biológico era Indra. Então, ele foi visitar o pai biológico e para obter algumas heranças do pai. Ele não foi para receber, ele não foi interessado nisso, ele foi para estudar as artes militares que eram comuns em Indraloka. E lá ele recebeu armas muito especiais e voltou totalmente preparado. Então ele entrou no campo de batalha totalmente assim, capacitado e tranquilo. Ele não estava nervosinho, não sentia um frio na barriga, não tinha nada disso. Ele foi com toda a naturalidade e ainda mais acompanhado por Krishna. Ele se dava tão bem com Krishna que bastava um olhar para o outro e já sabia o que o outro estava pensando, o que estava intencionado. Isso acontece com pai e filho, acontece com amigos, acontece relacionamento conjugal, acontece com qualquer pessoa que tenha muita intimidade, proximidade. Então, ele estava muito confiante pela proximidade de Krishna. Isso sob o ponto de vista natural, digamos assim. Mas a relação de Arjuna e Krishna não é simplesmente natural. Primeiro, porque Krishna
não é uma pessoa comum. Krishna é a suprema pessoa, personalidade de Deus. Então, já começa por aí. Então, Krishna, pleno de todas as opulências, as 6 opulências, força, riqueza, conhecimento, beleza, renúncia, fama. Krishna tinha todas as 6 opulências em sua plenitude. Então, ele não é uma pessoa comum. E porque ele não era uma pessoa comum, ele estava situado. E Arjuna também não era uma pessoa comum. Arjuna é o seu companheiro eterno para esse passatempo de lutar, de brigar, de guerrear. Só que Arjuna estava encoberto por uma energia especial de Krishna, que ele usa para encobrir as pessoas que têm essa relação estável com ele, para poder ter graça, senão a vida não ia ter graça para Krishna. Assim, os passatempos de Krishna não iam ser saborosos, não iam ter graça mesmo. Por quê? Porque, imagine Arjuna aceitando Krishna desde o começo como a suprema personalidade de Deus. Sim, senhor, tudo que o senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Claro, como ele disse no final do Bhagavad Gita, cheio de emoção. Então, para criar toda aquela situação, Krishna lança sua energia, sua potência interna, na forma de Yogamaya, encobre Arjuna com essa energia, e Arjuna se posiciona como se não soubesse e não sabia conscientemente. Ele não era consciente da supremacia de Krishna. Ele tinha um amor genuíno por Krishna, o mesmo amor se ele soubesse, mas ele não sabia. Então era uma coisa assim, uma relação muito íntima, especial, por causa dessa Yogamaya. Nós também estamos encobertos por Maya. Mas a Maya que nós estamos encobertos tem outra origem. Não é da energia interna de Krishna, é da energia externa de Krishna. Então, a nossa Maya é diferente. A Maya de Arjuna encobre a consciência de Krishna dele. E a nossa Maya não encobre apenas a nossa consciência de Krishna. Encobre também o nosso coração. E aí, nós ficamos procurando o amor eterno, ficamos procurando o príncipe encantado, a bela adormecida, todas essas coisas, essas figuras que representam nossos apegos, né? E já estão muito bem representados na psicologia social, e nós ficamos presos nessa história, sempre tentando encontrar a felicidade, porque a Maya encobriu o nosso coração. Arjuna tinha o coração dele livre, ele estava ali na relação com Krishna. Krishna era a pessoa que ele mais amava, tinha tanta intimidade, ele olhava para Krishna assim, já sabia de tudo, tanto que ele disse: vai lá, Achyuta, leva minha quadriga até o meio do exército. Quando ele chama Krishna de Achyuta, ele está demonstrando para Krishna o apreço e consideração que ele tinha por Krishna, dizendo: você é o meu quadrigário, você não vai lutar, você é meu quadrigário, nós somos amigos, mas eu sei que você é infalível, porque Achyuta significa infalível. Então eu sei que você é infalível, vai lá, leva a quadriga para que eu saiba quem é que está aí no campo de batalha, quem é que quer lutar, que está aqui para lutar, ambicionando o reino. Aí então Krishna vai lá e leva para frente de Bhishmadeva, como eu já estava explicando. E junto de Bhishmadeva as outras autoridades, e ao olhar aquelas pessoas para ter o diagnóstico de com quem ele iria lutar, aí ele enfraquece o seu coração, ele enfraquece o seu desejo de lutar, toda a sua capacidade de luta é diminuída, porque
sendo um devoto, tendo o coração suave, mole, ele pensou que não tinha razão de lutar contra parentes e amigos. E aí então ele começa a falar com Krishna na condição de amigo e pensando que ele estava na mesma sintonia de sempre. E às vezes a gente tem a maior surpresa nos relacionamentos de amizade, de amor, fraternidade, paternidade. A gente às vezes se depara com a situação, né? Mas eu pensava que você ia me entender, você não me entendeu, aí começa uma confusão. E isso aconteceu entre Arjuna e Krishna. Porque ele começou a falar pensando que Krishna ia pegar a quadrilha e vamos sair espertamente por aqui, deixa eles querem brigar, que lutem. Nós vamos sair. Só que Krishna não se moveu. Ficou quieto. E Arjuna ali, vendo Krishna impassível, e ele começou a falar, e depois com as próprias palavras ele foi refletindo nas suas próprias palavras e entendeu a situação. E logo ele disse para Krishna que o aceitasse, pede a Krishna que o aceite como discípulo, dizendo-se uma alma rendida e pronto para fazer o que Krishna quisesse. Então esse é o quadro, é o cenário em que tudo acontece. E a partir daí o Bhagavad Gita vai se passando de capítulo em capítulo. São 18 capítulos, os versos que nós vamos estudar esses 3 dias são do capítulo 10. O capítulo 10 já está inserido no segundo tema do Bhagavad Gita, porque são 3 temas. O primeiro é Karma, o segundo é Bhakti e o terceiro é Jnana. Então, o primeiro são chamados de divisões sextuplas ou satkas. Então, essa primeira satka é Karma Satka, ou a divisão de 6 capítulos que correspondem ao tema Karma. Então, são os 6 primeiros capítulos. O 10 está entre o 7 e o 12, que são os 6 capítulos intermediários, que trata de Bhakti. Então, já não é um capítulo inicial. E como não é um capítulo inicial, o tema já tem que estar mais trabalhado. Bhakti já não é um capítulo inicial, pelo contrário, é a mensagem mais importante do Bhagavad Gita. Os capítulos posteriores vão apenas fundamentar o conhecimento que já foi dado aqui nos 6 capítulos intermediários. Eles vão só fundamentar para que o Bhakta, o leitor, se encante com o tema e então, como eu vou explicar isso para as pessoas? Então, vem as explicações vêm no 13º, 14º, 15º, até o 18º capítulo. Então, assim, o Bhagavad Gita tem uma importância muito grande. Se o Bhagavad Gita tem essa importância tão grande, e esses 4 versos são os mais importantes do Bhagavad Gita, então esses 4 versos têm uma importância muito grande. E a importância é porque eles guardam o conceito ontológico da Jiva e de Ishvara, da alma individual e da alma suprema. Podem ver, por exemplo, aqui já no capítulo, no verso 8, que é o primeiro dos 4, olha o que Krishna vai dizer. Caiu uma coisa. Krishna diz: eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então aqui Krishna está se definindo para Arjuna. Ele já se declarou, desde o 7º capítulo, ele já se declarou como a suprema personalidade de Deus.
Mas aqui ele está dizendo como ele é a suprema personalidade de Deus. Eu sou a suprema personalidade de Deus porque eu sou o Senhor de todos os mundos materiais e os mundos espirituais. Não existe absolutamente nada fora da minha jurisdição. Eu sou esta pessoa. Ele está se declarando assim para Arjuna. Então eu sou o Senhor de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo. E tudo significa tudo. Como sempre significa sempre, tudo significa tudo. Então, tudo emana de mim. Nós podemos perguntar, o mal emana de Krishna? Sim, emana. Emana da sua natureza externa, da sua potência externa, da sua energia externa. A energia que faz tudo acontecer do jeito que acontece, que a gente conhece muito bem, né? Nascimento, crescimento, desenvolvimento intelectual, autoestima, satisfação, capacidade de trabalho, musculação, saúde, né? Também doença e envelhecimento e por aí vai, né? Até morte. Então tudo emana de Krishna. Na natureza material, a experiência que nós temos é com essa temporariedade. Tudo é temporário. Nós sabemos que nós fomos criancinhas, bebês, e tivemos experiências como bebês contam pra gente. A gente vê as fotos, agora vê os vídeos, né? No meu tempo não tinha vídeo. E as fotos tinha que ser bem planejadas, preparadas, com lambe-lambe daquele tamanho, né? Então, temos poucas fotos, diferente de hoje, que a criança não pode nem respirar 2 vezes, que tem que ter 2 fotos ou mais, né? E está dormindo e tem uma câmera também, a mãe controla do quarto dela tudo da criança que está lá. A criança rolou na cama, aí uma luz acende, aí a mãe abre o olho, não vai lá ver o menino, mas olha, ele só rolou na cama. Tudo bem controlado, privacidade zero, né? Mas tem suas vantagens. Eu estava falando? Das crianças. Eu estava dando o exemplo das crianças. Como as crianças. Tudo emana de Krishna. Sim, tudo emana de Krishna, que o mal também emana de Krishna, né? Da energia externa de Krishna. Então nós observamos isso. Nós lembramos que fomos crianças, agora somos todos jovens, né? Depois vamos envelhecer e também vamos ter que deixar esse mundo. Faz parte da natureza material. E para a gente isso é normal. É normal, a gente entende isso como normal. Mas Krishna não é assim. Krishna não tem essa mesma constituição que nós temos. A nossa constituição é da combinação dos elementos materiais que resulta nessas belezuras que somos nós. Mas a constituição de Krishna é Satchidananda. Ele é eterno, bem-aventurado e consciente, pleno de conhecimento. Então é diferente. Nós somos formados por tantos elementos combinados. Os únicos elementos que se combinam para produzir o corpo de Krishna são esses 3, Satchidananda. Então, e produz aquela maravilha que é a forma de Krishna. E Arjuna, Krishna não era uma pessoa comum, evidentemente, está ali na batalha de Kurukshetra. Arjuna não é uma pessoa comum, em outro sentido, mas ele não é uma pessoa comum, porque ele tem amor pleno desenvolvido por Krishna, relação plena desenvolvida com Krishna, que é conhecida como Sakyarasa. Ele tinha plenitude de Sakyarasa, que é a relação de amizade com Krishna. Ele tinha isso no nível mais elevado, imutável e inquebrantável. A relação de Arjuna com Krishna é dessa natureza. Ele estava envolvido pela energia interna de Krishna na forma de Yogamaya, mas
ele tinha a sua relação. E assim, quando Krishna leva Arjuna para a frente dos exércitos e não sai, Arjuna fica bastante inquieto, pede a Krishna para ser iniciado, para ser acolhido como discípulo, ser instruído, e Krishna começa a instruir. E instrui de tal forma que todo o conhecimento dado no Bhagavad Gita pode nos levar à perfeição da vida, pode nos levar à perfeição da nossa relação com Krishna. Se nós seguimos passo a passo as instruções dadas por Krishna, e em cada etapa da nossa vida nós aplicamos esse conhecimento, nós vamos alcançar a perfeição. O capítulo 10 surge da instrução mais importante de Krishna no Bhagavad Gita, que é Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Manamaskuru. E Krishna diz para Arjuna: ocupe a sua mente sempre em pensar em mim e torne-se meu devoto. Ofereça suas reverências a mim. Então Krishna diz como Arjuna deve agir. E também o leitor do Bhagavad Gita, o estudante do Bhagavad Gita, tem que ver isso como uma instrução específica de como deve ser o seu comportamento. Então, ele vê como deve ser o seu comportamento. Qual é o meu comportamento? A minha mente deve estar sempre ocupada em pensar em Krishna. E eu devo me tornar um devoto de Krishna. É isso que Krishna diz. E eu devo tomar uma atitude externa, além da atitude interna, eu devo tomar uma atitude externa de prestar reverência, né? Namaskuru. Então essa reverência não é só colocar a cabeça no chão, mas é a atitude externa de se tornar um devoto e de agir como um devoto, de assumir compromisso como um devoto. Essa é isso é que significa ofereça-me reverência. Esteja pronto para me servir, para assumir compromisso na sua vida diária. Seja você homem, seja você mulher, seja você adulto, seja você idoso, seja você criança, seja você rico, seja você pobre. Namaskuru, ofereça suas reverências a mim. Então Krishna compromete. Então o capítulo 9 conclui com esse verso, e o capítulo 10 tem que trazer uma explicação de como ocupar a mente sempre pensando em Krishna e tudo mais. Então o capítulo 10 vem trazer a opulência de Krishna, para que a pessoa possa sempre pensar em Krishna e ver Krishna em tudo. E Krishna vai dizer nesse capítulo, vai dar sua identidade universal. Olhem só. Primeira coisa que ele diz é: eu sou a super-alma, situada no coração de todas as entidades vivas. Todas as entidades vivas. Não fala só dos seres humanos. De todas as entidades vivas. Das plantas, das árvores, de todos os animais. Eu sou a super-alma presente em todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Essa é bem conhecida no Brasil, né? Por causa do rock do nosso amigo Paulo Seixas. Aí depois ele diz: entre as luzes sou o sol radiante, entre as estrelas sou a lua. E por aí ele vai, dizendo coisas muito simples da nossa experiência. Também ele fala, ele diz: eu sou, nos seres vivos sou a força vital, a consciência. Então Krishna se define para Arjuna,
Para quê? Para que Arjuna possa ocupar a sua mente sempre em pensar nele. Quando vê a lua, a gente pensa logo em namorar, né? Mas Krishna diz que entre os astros, entre os corpos celestiais, eu sou a lua. Então a gente pode olhar a lua e não associar diretamente com o romantismo, o amor e tudo mais. Mas a gente pode associar com Krishna, né? Assim, porque é para sempre ocupar a mente em pensar em Krishna. Então esse capítulo 10 vai surgir para completar o sentido, é Bhakti, tem que construir Bhakti em 6 capítulos. Então Krishna está dando essa oportunidade. Então chega nesse verso, que é o verso 8 que lemos, o verso da vez, e ele diz: eu sou o Senhor de todos os mundos, materiais e espirituais, que tudo depende dele, tudo se origina nele, é a origem de tudo. Isso é muito sério, porque nós estamos sempre discriminando, não apenas entre nós seres humanos, mas nós fazemos a discriminação com os animais, nós fazemos a discriminação com as entidades vivas do reino vegetal, plantas, árvores, etc. Mas Krishna é o Senhor de todos. E há os semideuses que pensam que são superiores a nós. Esse verso também é para eles, não é só para a gente, né? Para eles, se eles se derem o trabalho de ler Bhagavad Gita e eles se atraem por isso, eles também vão saber que eles também que são criados por Krishna e Krishna é superior a eles. E Krishna é o Senhor deles. E nós também precisamos saber, especialmente para nos momentos de sufoco, nos momentos nesse mundo em que estamos desesperados até, às vezes, não pensemos em recorrer aos semideuses. Porque já sabemos que existe alguém superior a eles, por que vamos nos render a eles? Por que vamos recorrer a eles? Porque eu não posso recorrer diretamente a Krishna. Não é que não possamos recorrer aos semideuses. Claro, não é assim. A nossa sociedade é interativa. Devemos saber interagir com os semideuses, interagir com as plantas, interagir com os animais, interagir entre nós. Se a gente conseguir aprender a interagir entre nós, seres humanos, já está bom demais. Mas, filosoficamente, não podemos deixar de trazer o tema que a nossa interação não é apenas entre a nossa tribo humana. Melhor dizendo, até entre as nossas tribos, no plural, né? As nossas tribos humanas. Não é bem assim. Nós precisamos ter, filosoficamente, o conceito de que todas as entidades vivas possuem Krishna em seu coração, ele é a super-alma localizada em tudo, no coração de todos, e que a nossa interação deve levar isso em conta. A nossa visão deve levar isso em conta. Mas ele está se declarando aqui. Então, ele próprio, o próprio Krishna está dizendo: eu sou o Senhor de todos os mundos. E depois ele diz que as pessoas inteligentes, Buddhas, as pessoas inteligentes se ocupam em seu serviço. Quem entende isso são verdadeiramente inteligentes e se ocupam a serviço dele. Os sábios, sadhus, né? Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Tem várias informações importantes aqui, né? Esse sadhu, esse Buddha, essa pessoa inteligente, que tem conhecimento a respeito da verdade, o que faz uma pessoa que tem conhecimento estar comprometida com aquele conhecimento. Outro dia eu estava no aeroporto e uma
uma mãe estava com uma criança que devia ter 5 anos, 6 anos mais ou menos, brincando assim, esperando as malas. E a esteira estava rodando. E a esteira, quando traz as malas na curva, ela tem as partes com uma certa folga para poder fazer a curva. Senão ela não faria a curva. E nessa folga cabe exatamente o dedinho de uma criança. Depois de 17 anos no Gurukula, eu fiquei com o cérebro lavado, assim, em termos dessas coisas com criança. Pelo menos esse cuidado, assim, físico, ficou bem gravado em mim. E eu olhava e a mulher conversando com uma outra amiga dela lá, e a criança ali brincando, passando a medida, meu Deus. Aí fui lá e disse, ó, senhora, é muito perigoso isso aí, eles recomendam que não deixem. Ela olhou e falou, muito obrigado, aí tirou a criança e explicou. Eu não aguentei, tive que ir lá e falar, né? Então, quando a gente tem um conhecimento, a gente tem que estar comprometido com o conhecimento. E é isso que nos torna inteligentes, e é isso que nos torna reconhecidos como sábios, porque é um conhecimento compartilhado. E essa palavra, não tem nenhuma palavra mais na moda do que compartilhar, né? Não é? Todas as redes sociais e tudo mais. Estava de novo com criança, eu estava num parque e vi estava caminhando e vi uma criança falando com o pai. Pai, você fotografou aquilo, não sei o que lá? Aí o pai disse, sim, assim, de má vontade até. Ele disse, você compartilha comigo? Eu fiquei chocado. O menino queria, manda para mim, pai, manda para mim. Eu fiquei chocado de ver o relacionamento. Bom, então esse compartilhamento do conhecimento, esse compartilhamento faz o conhecimento prático, o jnana, o conhecimento teórico, se torna vijnana, se torna prático, compartilhado, o conhecimento compartilhado. Assim, esse verso traz esse tema e diz o que no final? Bhava samamvita. E no final, além de tudo, vai entrar no êxtase do amor por mim. Bhava. Ele vai entrar. Eles se ocupam em serviço devocional e eles curtem isso se entregando completamente. Aqui na tradução de Prabhupada diz, de todo o coração. No êxtase de Bhava. De todo o coração. Então essa é a ideia aqui nesse verso. E nós temos esses 3 dias para apresentar esses 4 versos. Eu vou ler os outros versos só para poder comprovar por que ele traz a ontologia mesmo do tema do Bhagavad Gita. Por isso ele é considerado, eles são considerados os mais importantes. Ele descreve a posição original da Diva, primeiro do Ishvara, que é esse verso, ele diz quem ele é, depois ele identifica quem são os seus devotos, e depois ele diz como ele se relaciona com os devotos. E o 4º verso é um extra de como ele se relaciona com os devotos. Então, o próximo, o verso 9, ele vai dizer: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Esses devotos que têm pleno conhecimento, que se ocupam em bhava, que são sadhus, que são buddhas, que são inteligentes, são sadhus. Eles que se ocupam de todo o coração. Como são eles? Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então aqui ele define
como é que os Buddhas, as pessoas inteligentes, atuam. Como eles atuam? Eles atuam desse jeito, sempre se iluminando uns aos outros. Através de quê? Através de Krishna Lila, através de Krishna Katha, tópicos sobre Krishna, através de relatos acerca da personalidade de Krishna, das opulências de Krishna, das qualidades de Krishna. Assim se relacionam os seus devotos, os devotos puros de Krishna, como ele define aqui. O próximo verso, o terceiro, que é de número 10, aqui no capítulo 10, diz: para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, que são as pessoas que ele já vem descrevendo, o que ele faz? Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então, é muito interessante aqui, porque Krishna não diz, nesse verso pelo menos, ele não está dizendo, eu os arrebato para mim, eu os arrebato do mundo material, eu agarro eles pela sica, hoje tem pouca gente com sica, ou pela trança também, tem pouca gente com trança, mas eu agarro eles de alguma forma, pelo pescoço, pela cândida, pelo que for, eu agarro ele e trago para mim. Ele não está dizendo isso. Ele diz, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Isso é bom demais para aqueles que defendem a liberdade, mas é bem ruim para quem é meio preguiçoso, não é? Porque, puxa, seria muito melhor que Krishna me agarrasse, mesmo contra a minha vontade, e puxasse mesmo pelo cabelo, eu querendo ir para lá e Krishna me fazendo andar para trás. Seria muito bom isso. Mas não é assim. Não vai ser assim. Krishna vai dar a compreensão de que o mundo material é temporário, de que nós não somos esses corpos materiais, de que a ilusão material não é o nosso campo de ação, que nós precisamos nos voltar para a energia interna de Krishna, nos associar com essa energia interna de Krishna, ambicionar, Lauliana, ambicionar com muita profundidade o serviço devocional a Krishna, engolir muito sapo, mesmo sendo vegetariano, vegano. Temos que engolir muito sapo na vida, fazer muita austeridade e ser muito tolerantes e adquirir a compreensão com a qual podemos ir até Krishna. Vamos ter que ir caminhando, passo a passo, com nossas pernas, dando os nossos passos. Krishna não vai nos arrebatar. É o que ele diz aqui. Mas, se a gente tem esta compreensão e a gente pratica yoga e a gente alinha as nossas estruturas da ação, que são muito bem explicadas no terceiro capítulo, que para a compreensão do yoga é importante saber disso, para quem quer liberdade é importante constantemente saber disso, para quem sabe, quem admite o compromisso de caminhar com as próprias pernas, é necessário saber as nossas estruturas da ação, inteligência, mente, sentidos e a matéria inerte são alinhadas com uma hierarquia que vai, a inteligência é superior à mente, a mente é superior aos sentidos, os sentidos são superiores à matéria inerte. E, claro, a alma é superior à inteligência, né? Então, nós estamos... Quem vai adquirir esta compreensão, vai adquirir a compreensão com a inteligência. Com a inteligência, ele vai entender o meu objetivo é ocupar a minha mente, os meus sentidos e a natureza material que estiver disponível para mim a serviço de Krishna. Então eu tenho que ficar satisfeito com essa compreensão que vem. E eu tenho que trabalhar para isso. Então, aqui Krishna descreve isso. Mas, no próximo verso, ele vai dizer
que a coisa não é tão dura assim. Também não precisa ter medo e achar que é assim, tudo dessa forma tão austera. Eu vou dar uma chance, eu vou dar algo de especial, de quebra. Isso é português totalmente brasileiro ou é só baiano? Dá de quebra. Sabe o que é de quebra? Um extra. Você compra 10 tomates e o vendedor dá 2. Isso é de quebra, né? Bom, às vezes eu não sei se é só do regionalismo meu. Mas então, Krishna vai dar agora no verso 11 o que ele faz de quebra para aquele sujeito que é Buda, que com inteligência, que sabe tudo, que se ocupa em serviço devocional de todo o coração e que ele dá a compreensão pela qual pode vir. O que é que ele faz para dar uma força? Então, ele vai dizer aqui: para lhes mostrares misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Isso é tudo de bom para a gente. Se Krishna pode dar uma luz e iluminar a escuridão da nossa ignorância, e nós podemos caminhar na luz, não na escuridão, vai ser bom demais. Nós temos que reconhecer que é uma misericórdia muito especial mesmo de Krishna. Então esse é o tema que nós estamos começando a estudar. Amanhã eu vou explicar melhor os outros versos. Se vocês tiverem pergunta, desde já, Narayana. Eu tenho uma daquelas. Quando você está falando sobre as divisões, eu fiquei com uma dúvida, porque quando Krishna fala que para desconsiderar qualquer tipo de religião é simplesmente se render a ele, isso é no capítulo 18, não é? 18. Está na parte de Jnana Yoga, não era assim, teoricamente eu pensei, mas não devia estar na parte de Bhakti Yoga, por que está na parte de Jnana? Bom, o capítulo 18 tem uma característica muito especial, que é uma revisão de tudo. Então, embora ele esteja falando de conhecimento, embora ele esteja falando de conhecimento, de filosofia, Vijnana mesmo, ele também tem que concluir com a mensagem original do Bhagavad Gita, que é a conclusão do livro. E tudo isso é para fundamentar Bhakti. Então ele tem que dizer isso, né? Dizer, abandone todo tipo de dharma que você tem e se ocupe, porque eu vou lhe proteger. Eu sou a suprema personalidade de Deus, eu não sou a origem de tudo não vem de mim. Então, eu estou aqui e eu vou lhe proteger. Proteger de quê? Das reações de suas atividades pecaminosas. Isso é o que Krishna está garantindo. Não tenha medo. Não tenha medo. Dá para respirar fundo, ficar quieto e pensar o que Krishna quer e restringir os sentidos e dizer, bom, não é bem assim como eu estava pensando, agora eu vou ouvir as mensagens de Krishna. E Krishna se relaciona com a gente. O mestre espiritual se relaciona com a gente. Mesmo quando estamos sozinhos, Krishna manda suas mensagens. Todos nós somos capazes de receber mensagens de Krishna o tempo inteiro. É só nós nos conectarmos. Não ficarmos, evidentemente, na plataforma mental, querendo a pegadinha a ficar ouvindo mensagem, porque aí também a gente pode baratear demais essa experiência. Mas se nós servimos a Krishna, Krishna nos manda instruções através dos fenômenos que estamos acostumados a nos relacionar. Pessoas que falam, amigos que nos aconselham, pessoas que nos acolhem, pessoas que nos advertem. E assim nós vamos tocando a vida. E Krishna vai nos orientar. A minha dúvida é a seguinte, eu entendo que os sábios, eles adoram Krishna, as pessoas inteligentes, porém, e que a gente deve seguir esse mesmo caminho. Porém, eu tenho percebido que é muito difícil forçar a barra, por exemplo, né? Eu tenho uma devoção por Nossa Senhora.
Aparecida. Nossa, louco, nossa. Nasci assim, por exemplo, tem essa devoção por ela. Mas eu sei que ela não é Krishna, mas ela vem de Krishna. Só que, por exemplo, quando eu vejo uma deidade de Krishna, eu não sinto tanta devoção quanto por Nossa Senhora. O que eu posso fazer? Não dá para enganar meu coração. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu sei que Krishna vem de Nossa Senhora, mas eu quero adorar Nossa Senhora, não quero adorar Krishna. Como é que eu faço? Você disse, eu acho que ao falar você inverteu, né? Você disse, Krishna vem de Nossa Senhora. Eu falei, pois é, o meu subconsciente está me contando. Não, só para corrigir, assim, acho que alguém até murmurou, assim, eu não sei se foi isso. Bom, é bem interessante sua pergunta. Não dá para forçar, eu já tentei me forçar, não, eu tenho que adorar Krishna porque Krishna é a fonte, né? Tudo vem dele, dos sábios e tal, mas o meu coração adora Nossa Senhora. Eu vou lhe contar uma coisa. No ano 73, o movimento começou no Brasil. E na Bahia foi para um bairro pobre, perto da praia, que era muito bom, não tinha violência, não tinha nada. Naquela época era outra era ainda. A violência sempre existiu, mas não era tão coerciva assim. Então, os devotos que trouxeram para o Brasil era um casal que tinha um filho. O menino tinha 6 anos, chamava Karnapur. E o menino todo dia tinha o serviço devocional de ir na vizinhança pedir flores, não era roubar não, pedir flores. Então ele ia pedir flores. Isso chegou no mês de junho, na Bahia, que tem festa sempre, era a festa de Santo Antônio. Então a velhinha, a mulher que sempre dava para ele as flores, disse, meu filho, eu não vou poder dar agora, porque agora vai começar a trezena de Santo Antônio e eu tenho que guardar as flores para Santo Antônio. O menino tinha 6 anos. Ele disse para ela, olha, mas não se preocupe, a senhora pode dar para mim, porque eu vou oferecer a Krishna. E se Krishna ficar satisfeito, Santo Antônio também vai ficar satisfeito. Quem contou isso foi a velhinha. Não foi o menino, não. O menino voltou para casa com a flor e ninguém ficou sabendo. Aí a velhinha foi lá e contou isso para a gente, para a mãe do menino, e todo mundo estava lá. Disse, olha, eu queria contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Ele foi lá, todo dia eu dou a flor para ele, mas dessa vez ele me disse isso. Então é um conceito assim simples, tal, mas é um conceito verídico. Não dá para forçar nada na vida da gente, nem tão pouco dá para ser completamente espontâneo e fazer qualquer coisa. A gente aprende desde criancinha a disciplina que vem com o pai. Por exemplo, uma coisa, criança, todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas criança é meio agressiva, cruel, né? Com a mãe, dá tapa na cara da mãe, se a mãe não ensinar desde o comecinho mesmo, né? Não a PhD aqui em criança, se a mãe não der bobeira, que é mãe matura, PhD, não, são 6 filhos. Né? Então, se a mãe der bobeira, a criança machuca e tudo. Então a mãe tem que segurar a mão da criança, dizer devagarzinho, sua mãe, não sei o quê, não é assim não. E controlar, porque senão ela belisca, morde. Então tem que educar a criança desde o comecinho. Então, não dá para forçar, mas não dá para aceitar a nossa natureza selvagem como a nossa verdadeira natureza. Não é assim, não é? Tem que haver uma educação, uma disciplina. Essa disciplina é yoga. E nessa disciplina a gente aprende como adorar. É claro que também nós estamos acostumados, fomos forjados no sentido de formatados, que a palavra mais moderna também é essa, fomos formatados ao amor sentimental. Então, não posso forçar o amor. O amor, a poesia descreve que o amor vem, que não sei o quê. Está se estudando que não é bem assim, não.
Amor é amor comportamento. E isso está de acordo com os Vedas. Os Vedas dizem isso. Amor é amor comportamento. Se aprende a amar através do comportamento amoroso. O amor-sentimento vem a posteriori, depois do amor-comportamento. Isso é a genealogia do amor. Então, mas nós estamos acostumados ao amor sentimental. Então, se nós identificamos que Nossa Senhora vem de Krishna, como você disse, Nossa Senhora está relacionada com Krishna, mas Krishna é a origem e tem uma forma de adorar Krishna, não tem nenhum problema em nós adorarmos a Krishna, venerarmos a imagem de Nossa Senhora, mas a nossa adoração ser dirigida de acordo com a teoria de puja autorizada pelas escrituras sagradas. Isso é ciência, não é uma coisa sentimental, entendeu? Mas como assim eu posso adorar a Nossa Senhora? Venerar Nossa Senhora com a imagem, porque nós conhecemos a história, sabemos quem é Nossa Senhora. Nós somos todos cristãos de berço, praticamente brasileiro tem isso, né? Então nós sabemos que Nossa Senhora é a mãe de Jesus. No caso, mas o meu caso é mais um bandista mesmo, é Nossa Senhora Oxum. Bom, eu sou baiano, acho que entendo também. Vou começar a explicar agora. Agora explica para nós que somos leigos aí, né? É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Ela quis fazer pontuar isso, mas não há diferença. É a mesma coisa. Se nós entendemos, é a mesma coisa que o menino disse de Santo Antônio, que é Ogum, né? De acordo com o sincretismo dos escravos negros e dos cristãos, para não serem torturados porque estavam adorando as suas entidades de origem africana, da cultura africana, eles explicavam que Ogum era Santo Antônio. Então, por aí, né? Bom, como Nossa Senhora Shumpa. Então, assim, se Krishna é a origem de tudo, e existem os sábios que de todo o coração adoram Krishna e declaram como devemos adorar a Krishna, qual é a liturgia que devemos fazer para adorar a Krishna, e o nome disso é Archana. Archana. Então, se nós sabemos que isso é Archana, e que Archana é uma fase do serviço devocional, então, é um tipo de serviço devocional, por que não podemos, então, adorar a Krishna na forma prescrita pelas Escrituras, na forma autorizada, sabendo que, adorando a Krishna, estamos adorando todos os semideuses, todas as entidades com denominações africanas, com todas as entidades com denominações católicas, cristãs. Por que não podemos? Podemos. É uma questão de escolha, mas também podemos continuar assim, não tem nenhum problema. O que Krishna diz no Bhagavad Gita? Para aqueles que adoram os semideuses, eu dou o resultado que eles querem. Eu não sou bobo nem nada. Está quase dizendo isso. Eu não sou bobo nem nada. Eu deixo para que a fé deles aumente, cresça. É importante cultivar a fé. Então, se a fé precisa ter aquela simbologia, cultive aquela fé. Não precisa forçar, mas precisa iluminação com conhecimento. E o conhecimento está disponível. A segunda pergunta é de Alice e a terceira é de Raíra de novo. Tem essa... Depois a última é da... Eu acho que a minha pergunta já foi agraciada pela sua resposta pela Raíra, que é essa que você falou da inteligência, do compromisso, você deu, né, nessa breve explicação, você falou da inteligência, do compromisso que o devoto tem, né, e dele adorar a Krishna com a inteligência. Mas às vezes você falou dessa energia de ilusão, que é a energia externa dele. Uhum. E eu percebo que pra gente, às vezes a gente fica embarreirado pela mente mesmo.
E através da yoga, né, você falou que a gente pode agir com mais clareza nessa questão da mente. Que a mente fica o tempo todo. Se a gente falar, não, eu tenho que acordar esse momento, né? Horas adorando a Krishna ou praticando a yoga para pular essa barreira, né? É isso mesmo. Né? Nós temos que ter controle sobre os nossos sentidos, sobre a nossa mente, sobre a nossa inteligência. Nós temos que ter controle sobre o nosso falso ego. A gente não quer ter controle sobre a natureza material. Aqui os mais antigos sabem o que nós fizemos de maravilha nesse tempo com a natureza material que tinha aqui. Nós chegamos aqui, tinha um piso de cimento duro, chama aquele cimento de grande durabilidade. Tinha um degrau aqui no meio dessa... Depois virou uma rampa que a gente criança ficava escorregando. Depois virou uma rampa e depois tiraram. Tiraram tudo. Significa o quê? Que a natureza material foi ocupada pelos sentidos. Alguém quebrou. Alguém quebrou tudo isso. E alguém mudou. E depois alguém veio e colocou esse piso tão bonito, de tão bom gosto. Então isso é a natureza material sendo transformada. O piso por si só já é uma transformação da natureza material. É argila em alta temperatura, misturada não sei como, não sei o que mais, uma liga não sei o que produz essa coisa. Então, só que eles não produziram para aqui. Eles produziram para quem quisesse. E nós fomos lá e compramos. Para quê? Para o templo de Jagannatha. E alguém concebeu que esse templo ia ficar muito bonito, preto e branco. E concebeu, e criou, idealizou, e foi atrás, e comprou, e colocou, e ficou mesmo. Para quem? Quando abre a cortina, com os olhos bem grandes, Jagannatha olha e vê a beleza do piso. Então isso é disciplina, isso é trabalho, isso é serviço devocional, isso é ocupar a natureza material, ocupar as nossas potencialidades para Krishna. E é esse exercício que a gente precisa fazer antes de morrer. Precisamos fazer isso antes de morrer. A nossa última oportunidade é na hora da morte. No último verso do capítulo 2, Krishna diz isso. Não tem problema, viva a vida como quiser. Mas no último momento, na hora da morte, se ele chegar na hora da morte e adquirir a consciência divina, então vai dar tudo certo. É isso que a gente precisa. A gente pode brincar de esquecimento, brincar de um monte de coisa aqui agora. Mas na hora do vamos ver mesmo, a gente tem que estar preparado. Né? Pelo menos nessa hora a gente tem que estar preparado. Por quê? Caso contrário, a gente tem que nascer de novo aqui. Pode ser bom e pode não ser bom. Pelo jeito que as coisas vão, não é tão bom, não parece que vai ser tão bom assim não. Né? É complicado. Não sabemos nem quem vai ser o presidente, qualquer um é perigoso. Né? Agora, é muito decepcionante. É muito decepcionante agora saber, por exemplo, que Lula está preso. Por um lado é uma glória, por outro lado é uma frustração terrível. Por outro lado, tem muita ira de algumas pessoas. Eu queria minha vingança, porque se sentiu frustrado por causa do ódio. Está tudo envolvido numa simples não, mas na prisão de uma pessoa. Ali tem o ideal, a frustração de o ideal de gerações. Tem pessoas que retornaram ao alcoolismo, ficaram altamente depressivas por causa da frustração do seu idealismo político. Tem todo tipo de coisa acontecendo aí, por causa da situação. Agora imagine voltar para esse mundo. Nascer de novo nesse mundo. Perder essa oportunidade. Então é preciso disciplina. É preciso disciplina. Transpor essa barreira que às vezes a gente percebe que a gente vive e não está vivendo, porque a mente a gente faz tudo automático. É hora de não sei o quê, hora de não sei o quê. Até na hora de meditar, a mente pode, e você está achando que está meditando, você está perdendo o seu tempo, porque você não está agindo, trabalhando com É isso mesmo. atenção. O processo de yoga, de Bhakti Yoga, trabalha com uma prerrogativa que é não há perda de tempo nessa história aqui. Tá. Entende? Entendi. Não há perda de tempo. Tudo que você fizer será garantido para você. Tudo que você fizer está garantido. Então, essa é a prerrogativa de Bhakti Yoga. Todo trabalho de Bhakti garante
crédito. Tá bom? Agora, de novo, Raíra. Eu não quero monopolizar. Não, eu sei que você não quer. A gente fez uma brincadeira ali. Faça a sua segunda pergunta. É uma pergunta um pouco provocativa, mas Eu tenho um copo d'água, se for comigo. eu estava tendo uma conversa com minha mãe e aí veio isso à tona, assim, se a gente conhece alguém que não tem medo da morte. Eu pensei, meu Deus, talvez não, eu gostaria de me perguntar. Hare Krishna! Joga água. Quer dizer, na verdade é assim, se eu Uma vez eu fui a Manaus e de lá fui a uma fazenda que a gente tinha, Jaricanda. Ficava 12 horas de navio até chegar, de navio por dentro do rio Amazonas até chegar lá. E quando eu cheguei lá, os devotos começaram a falar das onças, de não sei de quê, dos jacarés. Aí eu disse, mas é mesmo? E dá pra ver? Dá. Que hora? De noite. Aí, mas como é que vê? A gente pega uma canoa, vai pelo barco, a gente leva uma lanterna desligada e a gente começa a ouvir os barulhos e tal, e a gente vai e tem o que eles chamavam de buraco. Buracos são as árvores, ficam na terra, mas os galhos vão até a água. Então faz um túnel, é um túnel na verdade, mas eles chamam de buraco. Aí, sei lá. Então aí a gente entra no buraco daquele, eu já tinha visto de dia, e a gente vai ver o jacaré. Aí uma devota falou, vamos, Maharaj. Aí eu disse, tá bom, vamos. Aí quando chegou de noite, depois da aula do Bhagavad Gita, pegamos um devoto que era de lá, Dira, ele agora mora em Vrajadama, mas pegamos ele, e ele foi com o barco dele lá e tudo, e tinha que fazer silêncio, não podia acender. E eu queria, mas vocês não sabem como é, talvez vocês saibam, como é difícil dormir na floresta. É um barulho maior do que o barulho de qualquer avenida de Belo Horizonte. Uma barulheira impressionante dos animais. É muito poluição sonora. Então a gente entrou ali, a gente em silêncio, mas os animais todos fazendo seus barulhos. E ele, esse barulho assim, parece um martelo seco, é o barulho do jacaré. Eu queria ver o jacaré. Então a gente entrou. E foi passando e tudo. Bom, na hora H de entrar no buraco, eu disse, não, entra aí não. Eu só pensava na cobra caindo de cima, sei lá o quê. Não entra nesse tal desse buraco não, volta por aqui, amanhã tem mangalá, a gente vai cedo. Não deixei entrar de jeito nenhum no tal do buraco. Aí voltamos. A devota era italiana e ficou bem queimada, zangada. E aí, mas ela não demonstrou na hora. Na hora de descer, de sair, tinha um deckzinho, tem um nome que chama pier, né? Assim, tipo um porto, para encostar o barquinho lá. Aí, ele disse, aqui tem um jacaré, aqui tem um jacaré, aqui tem um jacaré. Eu fui olhar, realmente teve um movimento que entrou, mas eu não vi o tal do jacaré. Bom, fiquei sem ver o jacaré solto. Né? Aí, no dia seguinte, como agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não, pode fazer. Na hora do Bhagavatam. Ontem à noite nós saímos para ver o jacaré, não vimos, e o senhor disse que estava com medo, porque eu disse mesmo, não, eu estou com medo, então esse negócio aí. Aí ela perguntou, o senhor realmente estava com medo? Aí eu entendi, é o mesmo tipo de pergunta que você está fazendo. Esse medo é um medo baseado em inteligência. Não é o medo baseado na fé em Cristo. Esse medo da morte eu tenho. Esse medo da morte eu tenho e qualquer pessoa tem. É instintivo, é biológico, é fisiológico, é tudo. Se eu estiver dirigindo e vier um carro na minha direção, eu vou saber fazer o que eu tenho que fazer. Não é porque eu aprendi na autoescola, não. É por medo da morte. A gente tem reações por medo da morte. E eu digo mais, esse medo é inteligente. Porque ter medo de coisas perigosas é inteligente. É inteligência. A morte é um grande perigo, gente. Não é o maior de todos, mas é um grande perigo. Morrer é um grande perigo. Maior
perigo do que a morte é nascer em formas inferiores. Aí é que é pior ainda, né? Mas a morte, de acordo com Cristo, né? Mas a morte, então esse medo da morte assim, eu tenho sim, tenho que admitir que tem. Você foi fazer a pergunta na frente para o padre, porque eu vou mentir. Se fosse outro lugar, na lanchonete lá, eu dizia que medo de morte, estou preparado, mas aqui, sentado aqui na Santa, perguntasse também, eu tenho que dizer a verdade. Então o medo da morte aí é inteligente e eu aconselho a todo mundo a ter medo da morte, dessa morte. Mas e que as pessoas que já estão praticamente morrendo, por exemplo, meu avô, eu percebo que o que o mantém vivo é o medo de morrer, mas ele já está quase na hora, né? Eu não, assim, é um caso específico, eu não sei, mas nós devemos nos preparar para a morte. O Prabhupada deu exemplo de como morrer. Outros devotos já estão dando exemplo de como morrer. Jayananda, um devoto que teve leucemia, que é do Rathayatra, deu exemplo de como morrer. Bhaktitirtha Maharaj deu exemplo de como morrer. E há também alguns devotos que a gente fica surpreso de que na hora H diz, não, eu sei que eu vou me curar. Ele, na verdade, se ele, por lucidez, ele não iria se curar. Ele saberia que não iria se curar. Porque ele tinha cultura suficiente para saber que a doença dele era terminal. Mas de repente ele começa a dizer, não, Krishna não vai deixar eu morrer, vai me salvar. E põe uma responsabilidade em Krishna e no final morreu. Tem vários casos assim, a gente tem que trabalhar com isso. Eu trabalhei com um devoto terminal, fiz o último momento dele, que ficou historicamente na ISKCON, um devoto Kaivalya Swarupa da Argentina. Eu cheguei na Argentina e ele estava muito mal, me disseram, e eu fui visitá-lo. E quando eu cheguei, uma devota que estava cantando para ele, todo mundo já estava esperando ele morrer, me disse, Maharaj, o caso dele é muito grave porque ele está muito agitado, nervoso, briga, e às vezes ele para, se arrepende e diz para todo mundo dê a mão que eu vou morrer agora, eu vou abandonar o corpo agora. E todo mundo dá a mão e ele não morre, Maharaj, ele fica nervoso, ele está bem mal assim. Então, talvez ele precise de um conselho mais forte. Aí eu fui lá, eu não conhecia a esposa dele, e eu pensava que era a esposa dele, para falar com tanta intimidade, tanta energia, eu pensei que era a esposa dele, não era. Aí eu fui lá, peguei o braço dele, assim, na mão, ele estava deitado na cama, fiquei alisando, e me identifiquei, perguntei se ele lembrava de mim, ele disse, claro que lembro. E você lembra dele, né? Kaivalya Swarupa, que cantava muito bonito. Então, aí eu falei, olha, eu estava vindo para aqui, os devotos do Brasil mandaram reverências para você, Ishvara, lembra de Ishvara? Mandou lembranças. Aí comecei a dizer todo mundo que ele lembrava. E disse, lembra daquela aula famosa que você deu em Nova Gokula sobre Preyas e Shreyas, que você explicou divinamente, todo mundo aplaudiu de pé, foi uma aula, e ele balançava a cabeça dizendo que lembrava. Aí, lembra daquele Kirtan da instalação de Sitarama de Nova Gokula, que você fez aquele bhajan, e ele balançava a cabeça dizendo que lembrava tudo. Pois é, agora é hora de você pensar em tudo que você fez de serviço devocional para a satisfação de Krishna e dos devotos e parar de querer controlar a morte, parar de controlar isso. E pá, baixei o pau, falei um monte de coisa forte, que foi, para mim, a esposa dele tinha mandado, né? E eu falei o que era para falar mesmo. E eu disse, antes de eu falar, eu disse assim, mas tem coisas que só se pode falar entre irmãos e quando o outro quer ouvir, você quer ouvir ele adelante, Maharaj, adelante, para falar, dizendo, tipo, fala, né? Vai adiante, segue. E eu falei. E todo mundo parou tudo para ouvir e ele ficou um semblante muito tranquilo assim, aí deu uma apertadinha na minha mão e fechou os olhos e ficou respirando e todo mundo cantando, e eu fiquei lá, depois eu fui embora, aí foi na hora de ir embora que eu conheci a esposa dele. E aí ela agradeceu e tudo, foi muito bom, todo mundo também. Os pais dele chegaram, e aí os devotos se afastaram, para que os pais tivessem oportunidade de ver e tudo, os pais. E aí, quando foi de madrugada, ele morreu.
E a esposa dele disse: Maharaj, quando o senhor falou com ele fechou os olhos, ele começou a respirar, ele não disse mais nenhuma palavra. Ele só ficou respirando. Toda hora eu pensava que ele tinha falecido. Eu vinha para ver e ele estava só respirando. Em um dado momento ele parou de respirar. Mas ele ficou numa serenidade impressionante. O rosto que ficava, a cabeça que ficava balançando de um lado para o outro, parou de balançar. E ele, muito tranquilo, e realmente, quando a gente foi fazer o velório, ele estava com um semblante extremamente sereno. Então, a gente tem que estar preparado para a morte, gente. E não adianta ter, com medo ou sem medo, ela vai vir. Não tem jeito. É melhor, com medo ou sem medo, se preparar para ela. Não é? Mas todos nós vamos viver muito ainda. Muito tempo ainda pela frente. Gita, faça a sua pergunta. Eu ia dizer que era a última, mas a mãe Matura vai perguntar também e a gente tem. A Gita pode perguntar primeiro, que eu vou só fazer um comentário assim. Tá certo. Então, Mara, o senhor mencionou que nós, assim, em vários aspectos somos diferentes de arte, né, obviamente, mas o senhor mencionou sobre a nossa ilusão também tá no coração, né? Maia também. Nossa Maia vai lá dentro. Vai lá dentro. E nisso, você falou da gente sempre almejar um amor eterno, um amor sentimental. E quando o senhor mencionou, eu me intriguei. Aí eu falei, será que essa falta que a gente sempre deposita em outra pessoa, em outro ser, não é a falta que a gente tem de Deus dentro do nosso coração? Claro que sim. Claro que sim. Que aí eu dei um clique. Aí eu queria que o senhor Mas é isso mesmo. Essa expectativa não é uma falta. Tem uma história real de uma grande princesa famosa, Mirabai, que do Rajasthan, na Índia, e ela tinha feito um voto de renunciar a tudo. Uhum. E fez, inspirado nessa história, tem aquela Hari Chanchada, beleza líquida. Vocês conhecem, né? A Hari Chanchada? Não, que isso, nunca ouvi falar nisso. Não? Hari Chanchada? Explica pra gente. É uma pecinha de teatro cômica e meio assim... Não é de tão bom gosto muitas vezes, né? Então, mas é uma peça de teatro que fala da beleza líquida, que é a compreensão de que o nosso corpo material é temporário e não é um lugar tão aprazível quanto nós consideramos ser. Então, nós estamos iludidos, pensando. Agora, o exercício de resgatar o amor por Krishna é o amor pelo mestre espiritual. Nós, como um brahmachari naturalmente, começa o seu trabalho desenvolvendo serviço ao mestre espiritual. O mestre espiritual ocupa ele a serviço de Krishna. Ele forma uma amizade inquebrantável com o mestre espiritual. Então o coração dele se desapega de tudo que é mundano e se enche do amor pelo mestre espiritual. Não tem lugar para mais nada. Então ele muda de ashram e acontece um milagre. Nesse coração se expande e entra o amor da pessoa que ele escolheu para se casar, como grihasta. Então, não é que quando ele ama o mestre espiritual, é como se fosse um amor conjugal de fidelidade que não pode ter outro amor conjugal. Nesse caso, a natureza do amor cabe todos os outros tipos de amor dentro. O amor pelo mestre espiritual, que é a base do amor por Krishna, e depois vira amor de Krishna. Então, esse amor é um amor que cabe todos os outros tipos de amor dentro. Então, é muito interessante, porque é a junção de coisas heterogêneas que acontece de maneira homogênea. Então, dentro do coração fica o amor completo, não tem espaço para nenhum outro amor, e de repente surgem novos amores dentro, quinta dimensão, sexta dimensão, é uma experiência assim multidimensional de amor. Mas a nossa ilusão que nos impede desse outro amor
do amor por Krishna, que começa assim pelo mestre espiritual, é que nós queremos essa experiência de amor e amamos alguém e erramos. E depois escolhemos outro para amar e erramos de novo. Escolhemos outro e erramos de novo. E assim a gente passa a vida tentando amar, tentando amar, tentando amar. Quando a gente ama a Krishna e o nosso coração está completamente cheio desse amor, aí tem espaço para tudo mais. Porque Krishna é a fonte original de tudo, é também a fonte original do amor. Tá bom? Pronto, mãe Matura, pode concluir para a gente dormir, que já são 9 horas. Maharaj, primeiro eu quero dizer que é muito bom ter o senhor aqui em Belo Horizonte. Obrigado, mãe Matura. Bom mesmo. Maharaj, é o seguinte, amanhã é a estreia nacional do filme de Prabhupada. Sim. Então, eu entrei, o pessoal de João Pessoa me colocou no grupo de João Pessoa. Claro, você é de lá também. Sou de lá também. Então, o Prabhu Nanda me pediu para ajudar. Aí eu falei com ele que eu estava em Belo Horizonte, que não estava no Nordeste. Ele me pediu para ajudar a levantar a bandeira do filme pelo grupo de BH. Ele criou um filme um grupo para BH, e apesar que o filme ainda não está com a data marcada para Belo Horizonte, está sendo resolvidas as questões burocráticas com a devota Alessandra, ela que está vendo essa parte, e tem mais algumas pessoas ajudando a ordenar isso. E ele me pediu para estar sempre botando no grupo, levantando a bandeira e tal. Então eu queria pedir ao senhor que desse uma palhinha, só que viu o filme, falasse Um spoiler. Você já viu? falasse um pouquinho do filme pra gente se animar mais ainda. Tá bem. Esse é um assunto espetacular, né? É nossa chance de ir ao cinema assim, por uma causa maravilhosa. A última vez que eu fui ao cinema foi no lançamento de Gandhi, em Manaus também, do filme Gandhi, A Vida de Gandhi. E nós fizemos um trabalho parecido no hall do teatro, distribuímos livros e praçada e tudo, vestido de devoto, e eu assisti o filme. Foi a última vez que eu fui no cinema, 81, eu acho, 81. Então, é muito legal. Eu vim pensando que eu ia assistir aqui com vocês, e de repente não tinha. Aí eu tentei pensar que a gente podia ir para Uberlândia, foi descobrir que é muito longe, não dá para ir e voltar assim. Aí eu vou para Salvador e vou assistir em Salvador, né? Lá com a galera de lá. Agora, é muito bom que os devotos tenham conseguido, né, fazer isso. E a Dubara fez isso. Foi uma coisa maravilhosa dele ter conseguido fazer isso e Krishna ter aceito colocar, ter ajudado a divulgar esse filme desse jeito. Eu estava em Mayapur e o filme passou. E eu não fui assistir. Foi uma escolha que eu fiz naquele dia, porque passou a noite e eu estava nas reuniões do GBC, então eu estava me poupando muito de qualquer convívio social muito intenso. E eu não queria ir à noite, depois perder o Mangalarti, depois perder e ficar com a japa atrasada do dia. Eu disse, não, eu não vou. Como eu não fui a muitas atividades sociais da noite lá, eu não fui. Eu não assisti lá. Então eu não assisti. Mas, ainda assim, eu já entendi a importância desse filme. Estou louco para assistir. Já entendi a importância. E é muito bom que vocês formem um grupo aqui que possa trazer o filme para Belo Horizonte e que vocês possam ir ao cinema, assim, todos juntos, e façam uma coisa muito bacana em Belo Horizonte. Vai ser muito legal fazer isso. Esse filme pode ser um novo marco de alegria para o nosso movimento, que anda meio chatinho. Anda meio chatinho. Então, pode ser um marco de alegria, de outra vez a gente poder estar em convívio com os próprios devotos, irmãos espirituais, irmãs, e possamos também estar nas ruas e pregando uma coisa mais alegre e tal. Belo Horizonte é um dos melhores lugares, assim, em termos de convivência, em termos de tempo, de festival do domingo. Vocês talvez não entendam bem o que eu estou falando. Mas, de um modo geral, o nosso movimento está meio chatinho, assim, meio careta e tudo. Tem muita gente idosa no movimento,
que está predominando muito com todas as suas manias de idosos. Assim. E os mais jovens não estão assim, entendendo exatamente o trabalho que os idosos fizeram quando eram jovens, e não estão sabendo fazer. Então, tem uma situação um pouco chatinha. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Chatinha. Mas eu acho que esse filme pode ajudar isso. E a gente também está trabalhando com outras áreas. Tem várias secretarias. A Secretaria da Mulher, por exemplo, organizada, está dando uma alegria muito grande, porque está devolvendo uma dose de autoestima para as mulheres devotas, e essa autoestima faz as mulheres participarem de uma outra maneira, e o movimento está criando nessa área um certo gosto e uma melhoria na qualidade da convivência. Também a Secretaria da Juventude com os kirtans, e a Secretaria da Educação com os retiros para crianças, está bem legal. Algumas coisas estão bem legais. Krishna deixou que acontecesse, mas de um modo geral tem um pouco de chatice assim, rolando. Esse filme vai trazer muita alegria, eu acho. Vamos ver. Vamos nos esforçar e fazer mesmo. Tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês. Todas as glórias do Srila Prabhupada. Amanhã eu vou continuar falando sobre isso, e a gente vai concluir na sexta-feira.